Graças e paz, queridos, boa noite. Estamos aí para mais uma aula da Escola Bíblica da Igreja Batista Nova Aliança. Vai ser um tempo precioso, em nome de Jesus. Sabemos que grandes coisas o Senhor vai fazer através desta palavra, desse conhecimento, dessa iluminação que o Espírito Santo tem dado a nós através do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é bem conhecido, mas às vezes, por muitas vezes, né? Ele só é lembrado pelas bem-aventuranças. São importantíssimas bem-aventuranças, mas ele não se limita, o Sermão do Monte, somente às bem-aventuranças. Então, quando Jesus assenta lá naquele monte, no pé do monte, no lugar alto, onde ele começa a ensinar toda a igreja a respeito, toda a igreja não, perdão, toda a congregação, né? Que a igreja só foi constituída depois da sua morte. Então ali ele começa a ministrar com as bem-aventuranças, mas tem muita coisa importantíssima que ele traz através da lei, a interpretação, né? Daquilo que Jesus tem para nós. É importantíssimo, é muito bom estudar aqui com vocês. Está sendo muito edificante para a minha vida e com certeza eu creio que na sua vida também não está diferente, em nome de Jesus. Se você que está chegando aí, dá um graça e paz, uma boa noite, seja bem-vindos em nome de Jesus. Então, pessoal, enquanto o pessoal chega, vamos orar, né? Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua graça. Oramos mais uma vez, crendo no poder do Senhor, crendo no poder do teu Espírito Santo que ilumina nossa mente, Deus. Em nome de Cristo Jesus, que nesta hora, Deus, a tua graça nos envolva de uma forma especial, Senhor, para que nós possamos reter o conhecimento das tuas escrituras, que a tua palavra esteja imprimida nos nossos corações, que seja um estilo de vida, a prática, Deus, de cada bem-aventurança, do bom testemunho, Deus, e de estar com toda certeza, Deus, Pai, observando toda a tua escritura, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, Pai, em nome de Cristo Jesus. Abençoe poderosamente aqueles que estarão assistindo futuramente e que o amor do Senhor os envolva com a tua graça, o teu favor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vanderleia já está aí. Glória a Deus, seja bem-vinda. Vamos começar então, queridos, com esse entendimento aqui das bem-aventuranças, né? Das bem-aventuranças está na minha cabeça hoje. Mateus capítulo 5, versículo de 21 a 26. Mateus capítulo 5, versículos de 21 a 26. Então nós vamos ler esses 3 grupos aqui de 2 versículos para que a gente possa entrar aqui no assunto, né? Então diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Meu Deus. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhes digo que
Você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse texto aqui é muito profundo, é muito impactante, é muito interessante e nós precisamos meditar nessa palavra também. Toda a Bíblia, toda a Escritura, a própria Bíblia diz que ela foi inspirada por Deus. Então, seus autores, assim como aqui o texto que nós lemos em Mateus foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, a escrever essas palavras do nosso Senhor Jesus. E nós podemos começar fazendo uma introdução a respeito desse assunto. Porque o corpo de Cristo, o corpo bíblico, né? Aquilo que realmente é, segundo as Escrituras, precisa ser um corpo, uma igreja unida, uma igreja saudável. Então não existe uma igreja que consiga prosperar na obra do Senhor, sendo dividida em grupos, em facções e tantos outros aí que a gente consegue identificar em vários lugares. A maior preocupação do Messias aqui, nesse texto, é a unidade do corpo dele. Então, além da unidade com o Senhor, é necessária a unidade entre os irmãos da congregação, entre a igreja do Senhor. Isso é fundamental que seja dessa forma. O líder, ele sempre vai se aproximar daquele limite, né, que a pessoa sempre impõe. Todo ser humano tem um limite, todo ser humano tem ali uma identidade que ele vai chegar até certo ponto e você consegue influenciar na vida dele. Mas não vai ser toda a sua vida. Mas com a palavra de Deus, o alcance é muito maior. O alcance é muito mais abundante dentro da palavra, porque a palavra vai estar entrando em lugares aonde o líder não vai conseguir, aonde o pastor não vai conseguir entrar. Então existem áreas ali, os nichos, as gavetas, né, da alma de cada pessoa, que somente a palavra, através do Espírito Santo, vai conseguir entrar ali. E nem sei, não estava no marcado isso daqui, né, mas Deus sabe. Mas um dos grandes problemas que a igreja enfrenta são muito similares com o mundo. Quando a gente olha para uma associação, quando a gente olha lá para um lugar de congregação, um lugar onde que as pessoas se reúnem, um clube, por exemplo, onde existe uma diretoria, existe lá os seus sócios, tem lá seus afazeres, suas atividades, seus benefícios, suas responsabilidades. Só que esse povo, não sendo um povo crente, conhecedor da palavra, ele, de certa maneira, ele está sempre enfrentando esses desafios de conflitos interpessoais. Então, por exemplo, uma empresa, né? Cláudia, Eliana, Graça e Paz, sejam bem-vindos. A Lorena também, seja bem-vinda. Então, dito isso, é importante a gente entender essa diferença. E quando nós olhamos para a igreja, às vezes nós vemos situações similares, e isso não deveria ser assim. Repito, isso não deveria ser assim, porque a igreja do Senhor Jesus precisa ser uma igreja saudável, precisa ter unidade, bom relacionamento entre os irmãos. Agora, por outro lado, nós vimos muita similaridade, né? Muita coisa parecida com isso. E aí a gente acaba trazendo um mau testemunho. E isso precisa ser uma advertência. Por quê? Porque lá no mundo, lá nessa associação que a gente está dando exemplo, tem muitas brigas. E lá não existe o reino de Deus. Lá não tem o favor de Deus. Tem um crente ou outro ali que está tentando, né? Está ali posicionado, pregando o evangelho, sendo um bom testemunho. Graça e paz, Vilma, seja bem-vinda. Então, a gente vê essa situação. Agora, quando não existe o reino de Deus, consequentemente, a confusão muitas vezes é instalada.
Agora, um coração irado, prejudicado, ele não consegue trazer o domínio próprio, não é verdade? Quando a pessoa fica muito irada com uma situação, muito nervosa com uma situação que tira a paz, tira o sono, e aí como que ela vai conseguir exercer o domínio próprio nessa situação? Então ele pode ficar prejudicado. Por isso que é importante a gente resolver todas as pendências, não deixar as coisas acumuladas, não deixar as coisas pendentes na nossa vida, nos nossos relacionamentos, principalmente dentro da igreja. Se você vê algum irmão pecando, você precisa ir até ele e trazer a advertência, porque esse procedimento é bíblico. Não está falando para o pastor ir lá. Não, eu vou falar para o meu pastor, porque o pastor é que vai resolver, o pastor é o presidente da igreja, o pastor é o anjo da igreja e tal. Não, não é isso. A Bíblia fala, se você vê o seu irmão pecando, então quem viu, quem assistiu, assim pela misericórdia de Deus, permitiu que visse isso, ele que precisa estar lá trazendo essa correção. Entende? Não é o pastor. Mateus capítulo 18, depois você pode estar vendo lá. E aí, nós temos essa certeza que quando a pessoa está muito irada, às vezes quando ela fala, ela acaba ofendendo as pessoas. E nós vamos ver tudo isso nesses versículos aqui que a gente acabou de ler. Mateus capítulo 5, versículo de 21 a 26. Então é necessário obter uma conduta honesta e totalmente voltada para a Escritura, a fim de manter o corpo de Cristo saudável. Então, só é possível, não existe outra maneira de uma igreja não estar pautada em princípios bíblicos. Às vezes as pessoas querem se comparar com outros lugares, outros ministérios, e isso acaba prejudicando a sua identidade. Então nós temos que preservar a identidade bíblica, a identidade cristã. E nós vamos ver como que Jesus brilhantemente expõe aqui a própria lei e traz esse aperfeiçoamento, né? Então nesse trecho das Escrituras iremos visualizar a importância que o Mestre Jesus traz para os nossos dias e como podemos vencer esses desafios constantes. Vira e mexe, né, como diz popularmente, em várias situações nós estamos nos deparando com isso. Pode ser no trânsito, pode ser no trabalho, dentro de casa, na igreja, no mercado, em qualquer lugar. Às vezes, se a pessoa não está bem emocionalmente, ela não está bem espiritualmente, e a grande questão, o grande ponto, se ela não está bem com Deus, ela não vai conseguir estar bem com mais nada. Então, o grande foco é a presença de Deus, é o relacionamento com o nosso Senhor e Salvador. Se esse relacionamento está saudável, se esse relacionamento é contínuo, então, consequentemente, as outras coisas vão ser mais fáceis de administrar. Não que isso não vai surgir problemas, mas vai ser mais fácil de administrar. Então, obedecendo esses ensinamentos que Jesus está falando desde lá das bem-aventuranças, algumas semanas atrás que nós começamos a estudar, nós poderemos viver de forma livre para adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Vai falar sobre oferta também. Olha só que tremendo que é isso, né? Amém, queridos? Vamos prosseguir aqui, depois dessa introdução. Vamos ler novamente o versículo 21 e 22 do capítulo 5. Então, juízo divino sobre a ira. Olha o que Jesus, de uma forma assim espetacular, ele traz essa exposição da lei. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha só que tremendo que é isso. Por quê? Porque Jesus, nesse primeiro versículo, ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre uma lei.
que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, e Deuteronômio capítulo 5, versículo 17. Então, desde a lei de Moisés, os 10 mandamentos, está falando o quê? Não matarás. Então, isso daqui, quando Jesus está falando, a primeira impressão, a primeira lembrança que nós estamos aqui semana a semana meditando, é que Jesus não veio para revogar a lei. Entende? Nós acabamos de estudar isso na semana passada, né? Na última aula nós falamos a respeito disso. Falamos sobre que ele veio cumprir. Jesus é o cumpridor da lei, né? A partir do versículo 17. Então, quando ele está falando isso daqui, ele está falando o quê? Ele está falando, então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês o que de fato a lei está querendo dizer para esse tempo. O que de fato a lei está querendo dizer para as nossas vidas. Então ele traz esse aperfeiçoamento da lei. O versículo 1 é só um remete, né? Está se remetendo àquilo que ele falou. E olha isso aqui curioso que é. Ele vai falar sobre a lei, ele vai falar sobre o divórcio, ele vai falar sobre o juramento, tudo isso até no versículo 48 do capítulo 5. Então, olha só que interessante. O versículo 1 diz, né? Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aí depois no versículo 27 ele fala, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Aí no versículo 33, outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Aí no versículo 38, ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Versículo 43, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu irmão. O que ele está fazendo nesses versículos? Ele está citando algo que aquela multidão precisava ouvir. Aquelas pessoas que eram conhecedoras da lei, outros vão dizer que era mais ou menos assim, como o povo tinha pouco estudo, né? pouco conhecimento, pouca cultura, então eles não tinham acesso à lei com frequência. Porém que eles ouviam muito isso, ouviam a lei lá na sinagoga. Então naquele tempo, também por outro lado, eles estavam levando as ofertas no templo, para que os sacerdotes faziam todo o procedimento. Na época de Jesus, o templo estava em pleno funcionamento. Toda aquela cultura de sacrificar os bodes, as ovelhas, tudo lá estava ali, os cereais, conforme dizia na lei, estava sendo cumprido, teoricamente, né? Mas aí a gente vê essa parte aqui. Aí o que ele faz? Ele pega e faz uma exposição, ele faz uma ampliação desse versículo. Ele não fala que é só matar fisicamente, não é só você ir lá e dar uma facada, dar uma pedrada na cabeça dele, e hoje no nosso caso dar um tiro, né, de arma de fogo lá e matar a pessoa. Não é, isso é crime, e isso nós sabemos que isso não pode ser feito, tá? Não faça isso. Não faça isso em casa nem na rua. Então no versículo 21, o mestre está trazendo a lei para que os seus ouvintes possam refletir no mandamento muito conhecido e antigo para eles, o homicídio. Então o homicídio sempre foi pecado. Hoje na nossa legislação, graças a Deus, isso é também crime, né, passível de condenação. Então no versículo seguinte são 3 comportamentos contra o seu irmão. Primeiro, que nós lemos o versículo 22. Irar, não podemos irar contra o nosso irmão, porque na ira, o que vem depois? Vem as pronúncias, né? Algumas bíblias falam que está falando sobre um deles, né? É o raká. Raká é uma palavra de origem aramaica e significa cabeça vazia ou imprestável. Então é um adjetivo, um insulto, correto? Por quê? Porque o cara está irado. Jesus está fazendo uma sequência aqui. Se a pessoa está irada, consequentemente ele vai estar ofendendo, vai estar insultando. E depois ele vem de novo e fala de chamar de louco.
Então a loucura aqui, a pessoa que não tem, não é uma pessoa racional, ela não consegue ter esse domínio. Só que se ela fizer isso, olha só, se ela fizer isso, ela vai receber uma condenação. Jesus está falando isso, é a graça, o aperfeiçoamento da graça aqui na lei. E aí a gente acha assim, nossa, mas como que a graça é tudo pode, é porta aberta? Não, não é bem isso. Olha só o que o texto está falando aqui. Então, a respeito da ira, o dia do juízo, punições de juízo, do tribunal, algumas traduções vão falar de sinédrio, que era o lugar onde julgava situações, onde o povo se reunia lá, a liderança daquela cidade, né, se reunia para julgar essas situações. E por fim, se a pessoa chamar de louco, é condenada ao inferno. Então Jesus traz esse aperfeiçoamento através da graça salvadora. Por que Jesus está falando isso, né? Então nesse ponto, o que a gente consegue entender? Que Cristo traz uma preocupação entre a congregação que existia naquela época, entre toda aquela comunidade, todos aqueles judeus e outros, tanto prosélitos, novos convertidos, como também outros de outros lugares. Então eles estavam ali reunidos e Jesus estava trazendo isso para quê? Para que haja reconciliação, para que não haja diferença, para que não fique as pessoas em pé de guerra. Jesus está sendo, teoricamente, severo nessa situação, por quê? Para que eles sintam a responsabilidade de andar em unidade. Entende o que eu quero dizer? Então o propósito é encontrar, através da lei que já era conhecida por eles, um motivo que os irmãos não vivessem em pé de guerra. Então basicamente é isso, não viver em pé de guerra. Em nossos dias não é diferente, podemos perceber que muitos colocam ação proposital contra o seu irmão através da ira. E é interessante dizer que a ira não é um adjetivo, a ira é um verbo. E sendo verbo, ele trata do quê? Da ação. Então a ira, às vezes, por isso que Paulo fala, né, na carta lá aos Efésios, que no capítulo 4, não irai-vos, né? Não coloque o sol diante da sua ira, né? Vamos ler de novo? Eu estou falando meio decorado aqui e a gente acaba não lembrando de tudo. Mas ele está falando o quê? Para não deixar esse sentimento prosseguir dentro do coração do homem, né? Então é isso que ele está querendo, Paulo está querendo falar aqui, né? Então, versículo 26 de Efésios capítulo 4 diz assim: fiquem irados e não pequem. Então, olha só que interessante que Paulo está colocando aqui. Porque Jesus falou, irai-vos, você se irá contra o seu irmão. E é uma coisa ligada com a outra. Se ele está irado, né, e ele conseguir não pecar, glória a Deus por isso, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai se reconciliar com ele. Não vai estar recebendo o juízo, o julgamento no dia do Senhor. Não vai receber o julgamento do tribunal e por pouco também não vai receber ali a condenação no inferno de fogo. Por quê? Porque ele está não pecando. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Não dê lugar ao diabo. Então quer dizer o quê? Você não pode permitir que isso cresça dentro do seu coração. Precisa colocar diante de Deus, se acertar com o seu irmão. Porque olha só que interessante que é isso. Ele está falando aqui do texto que o próprio Cristo traz esse entendimento, né? Traz essa ilustração aqui. Ele está falando, não é contra um estrangeiro. Não se ire contra um estrangeiro, com uma pessoa que você não conhece. Não, ele está falando o quê? Ele está falando contra o seu irmão. Então, o irmão quer dizer o quê? O irmão que confessa a mesma fé em Jesus Cristo. Então, ele fala, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão, e quem insultar o seu irmão, e quem chamar de tolo. Então, todos aqui são irmãos. Entende? Então, não é uma pessoa nova, não é uma pessoa desconhecida. Não também que você deva fazer isso.
mas ele está chamando a atenção, a preocupação dele é com a reconciliação na casa do Senhor. Então existe muito isso, né? E agora, Kleber, mas tudo bem, Jesus está falando isso, mas o que eu vou fazer? Né? Como que eu vou proceder? Então, dessa forma que Jesus está nos explicando, cabe a nós, os cristãos, né, que vivem nos nossos dias, ser ponderados contra a fala do seu irmão. Tem 2 pontos. Primeiro, aquilo que você fala dele e aquilo que você ouve dele. Entende? Então, se você fala, quer dizer o quê? Que às vezes você fica irado. Isso não deve ser assim. Isso não pode ser assim. Né? E agora, quando você ouve, né? Agora, quando você está falando, teoricamente também aquilo que você está absorvendo no seu coração vai acabar saindo como uma ofensa. Entende? Então é esse o segredo de Estado. Não é um segredo público, né? É um segredo que Jesus está mostrando aqui como nós devemos proceder. Então não devemos, né, tratar os irmãos em Cristo de forma leviana e manter uma ação interior que condena o próximo pela ira. Então, aquilo que nós falamos, nós temos que vigiar muito nas nossas palavras, né? E existe a lei também, graças a Deus, brasileira, né? Que para o homicídio, né? A lei brasileira, ela fala que o homicídio é passível de condenação, mas não a ira. Então não tem nenhum, pelo menos eu desconheço, né? Na Constituição que fala a respeito da ira, né? Não fique irado. Mas Jesus está trazendo essa constituição da ética, da moralidade no Sermão do Monte para nós, para que a gente consiga absorver. Por outro lado, o insulto hoje na lei comum, na lei nacional, né, na lei brasileira, fala que você insultar a pessoa, isso é crime, né? Isso pode levar a uma ação judicial. Entende, queridos? Então, resumindo tudo isso que a gente falou até agora, é importante a gente tomar cuidado com as nossas palavras. Provérbios diz, né? Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra mansa desvia o furor. Mas na tradução do Kleber, né? Vamos ver aqui o que fala. Então são hábitos assim que nós precisamos estar colocando, né? Então a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, né? Só falei o contrário. Mas por isso que é importante a gente saber o endereço, né? Não importa se você vai conseguir decorar o versículo, mas se você souber aonde está escrito, fica muito mais fácil. Entende, queridos? Então é isso que nós precisamos. O segundo ponto aqui é o conserto para ser livre ofertante. E dentro desse conceito todo que nós estamos falando, ele está falando sobre lá no Mar da Galileia, longe do templo. Longe do templo. Olha só que interessante agora, né, que o Espírito Santo está me iluminando aqui. Porque ele estava falando lá longe do templo. E outra coisa, antes da gente entrar nisso daqui, que eu lembrei também, hoje à tarde, que eu acho que é importante dizer, é que como uma pessoa irada vai ser feliz? Existe essa possibilidade? A pessoa ser irada, ofender o irmão e mesmo assim ser feliz? Eu acho bem difícil. Agora, pensando nisso, se a gente olhar para as bem-aventuranças, a verdadeira felicidade está naqueles procedimentos. Por isso que é importante estar sempre sendo misericordioso, pacificador, para evitar esses conflitos com o seu irmão. E assim você viver em paz com todos, daquilo que depender de você. Amém? E nós encontramos aqui o conserto para ser livre ofertante. Versículos 23 e 24 diz assim: portanto, quer dizer o quê? Tudo aquilo que Jesus está falando nos versículos anteriores, ele está colocando uma aplicação. Se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você,
deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Agora você imagina, hoje, o que isso significa para nós? Antes da gente trazer essa aplicação, é a mania, né, de falar da aplicação, mas vamos explicar primeiro, antes de aplicar. Jesus está trazendo a ênfase aqui, mais uma vez, sobre a reconciliação entre as pessoas da congregação, né? Deus não aceita uma oferta se o doador está em conflito com seu irmão, maltratando ele, oprimindo ele. É isso que Jesus está trazendo aqui. O que o Messias está enfatizando é a reconciliação para ter-se um coração limpo. Lembra da bem-aventurança? Que aquele que tiver um coração limpo verá o Senhor. Então, se a gente fazer uma conexão aqui, muito próxima, dentro desse ensino do Sermão do Monte, a gente nem está indo buscando versículos no livro todo ou até em outro lugar. Mas a gente está vendo aqui bem pertinho, nas bem-aventuranças, do coração limpo, para poder ver ao Senhor. Então, o que o Messias está falando é a respeito disso. Por quê? Porque Deus não aceita a oferta com essas dificuldades. Deus não aceita. Tem vários textos que eu coloquei no estudo, não vai dar tempo para a gente ler todos, mas tem Gênesis, Provérbios, Isaías, Jeremias, Amós, todos do Antigo Testamento falando a respeito disso. Graça e paz, Vera, seja bem-vinda, irmã. Deus te abençoe. E assim, poder adorar ao Senhor com nossas ofertas. Então, veja bem, a igreja hoje é muito polarizada. O que significa isso? Tem muitos grupos dentro da igreja. Todas as igrejas, queridos, todas as igrejas. Né? Então, os nossos grupos são células. Mas todas as igrejas, eu quero dizer o quê? Quero dizer que a comunidade num todo, né? A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, no século 21, neste ano, por exemplo, existe muita polarização. O que é polarização? Você imagina que aqueles irmãos que eram do partido A nas eleições, as últimas eleições, e tinha os outros irmãos do partido B. E vivia em conflitos ali. Uns chegaram até a falar que se o atual presidente fosse eleito, ele ia sair do Brasil. E acabou saindo mesmo. Então, por quê? Porque não aceita, né, algumas coisas lá e vive toda essa situação. Então, isso é polarização, né? São vários grupos. Por exemplo, tem um grupo que fala, não precisa usar máscara dentro da igreja. E outro grupo está falando, não, é importante usar. Não, pode fazer a confraternização. E outros vão falar, não, não pode. Então, tem todo esse equilíbrio que a Bíblia vai estar trazendo essa equalização, né? Então, queridos, hoje nós temos isso. E traz muito o quê? Desconforto. Isso não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Então, esse desconforto, né, é atribuído aí dessas várias ideias, acaba trazendo o enfraquecimento da unidade. E Jesus está preocupado com o quê? Com a unidade. Então, alguns membros têm cumprido fielmente, por exemplo, a obediência de entregar os dízimos e as ofertas, mas não obedece ao que Jesus nos ensina no Sermão do Monte, a reconciliação. Olha só que interessante isso daqui que eu estava estudando e pensando a respeito. Lá naquela época, eles levavam ali o seu animal para ser sacrificado. Então você imagina, saía lá da Galileia, lá do norte, e descia até no sul, lá em Jerusalém, em Judá. Então eles saíam, percorriam, caminhando, andando com esses animais, com esses cereais, as coisas que eles iam levar lá para a casa do Senhor, lá em Jerusalém, lá no templo, né, o segundo templo. Então quando eles chegavam lá, por exemplo, como ia muita gente, e vai até hoje, né, lá para Jerusalém, então encontrava aquelas pessoas que conviviam com eles, ou tiveram alguma situação no meio da viagem, por exemplo. E Jesus está falando o quê? Amarra aí seu bichinho aí na porta aí do templo e vai lá reconciliar com seu irmão. Vai lá, se acerta com ele primeiro para depois você desamarrar e entregar lá para o sacerdote para ele sacrificar. Entende? Agora hoje, como que isso é possível? A gente não leva animal, a gente não leva, às vezes leva uma cesta básica. Então a cesta básica está dizendo o quê? Deixa lá na igreja,
E você vai lá, se reconcilia com o seu irmão. Depois você pega essa cesta básica e vai lá e consagra ao Senhor, para que seja benefício lá para a casa de Deus e as pessoas necessitadas. E quando hoje, predominantemente, é a moeda, né? Hoje, seu é mais fácil com o Pix, né? Você vai entregar o seu dízimo, a sua oferta, e você faz uma transferência bancária. Mas você pode fazer essa transferência. Mas o que Jesus está ensinando aqui? Para você consertar sua vida com seu irmão. Para você viver em paz. Entende? Você viver em paz com esse irmão. Pode ser o irmão da igreja, pode ser o irmão biológico, pode ser várias pessoas ali que você considera. Mas o foco é o quê? A casa de Deus. Porque Jesus não ia falar assim, ó, amarra-se, pelo menos eu penso, né? Jesus não vai falar, amarra aqui, faz o seu caminho de volta, vai lá para sua cidade, se conserta com o seu irmão, depois volta aqui. Né? Então, seria, não sei, né? Não vou arriscar a dar palpite, mas não sei se isso é possível. Mas chegou pessoas, queridos, veja bem, chegou pessoas que falaram assim, ah, não, eu parei de entregar o dízimo. Ah, não estou entregando mais o dízimo porque eu estou em luta lá com meu irmão. Olha só que desculpa esfarrapada. É verdade ou não é? Jesus ele não está anulando um mandamento porque o outro está pendente. Você não está obedecendo a reconciliação e agora você, não, agora eu estou isento do dízimo porque o meu líder falou que eu tenho que me reconciliar com o meu irmão. O professor está falando que eu preciso reconciliar com o meu irmão, então eu não vou entregar o dízimo não. E também não vou falar com o meu irmão. E deixa lá a coisa acontecer, deixa lá. Está errado, queridos. A Bíblia diz o quê? Vou ler mais uma vez. O que a Bíblia está dizendo, né? Está falando o quê? Deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Volte e faça. Entende? Não quer dizer que é para você deixar para depois, passar meses. Não. Volte e faça. Então, às vezes você vê que as pessoas querem ouvir somente aquilo que é confortável, né? Confortável, que ela se sinta bem. Não, Jesus está sendo muito claro aqui, ó. Se você está irado com seu irmão, se você está chamando ele de tolo, se está chamando ele de cabeça vazia, um insensato, vai lá e se conserta com ele. Pede perdão, se arrepende dos seus pecados. Porque senão o reino de Deus, essa felicidade não vai ser atribuída na nossa vida. Entende? Olha só que tremendo que é isso, hein? Meu Deus. Então vamos lá. Então isso de não entregar, né, o dízimo é um erro. Então devemos obedecer os dois mandamentos. As ofertas e a reconciliação com o nosso próximo. Amém? E por fim aqui, por último, a reconciliação nos livra de prisão. Tem outro texto em Lucas, né, que fala a respeito disso, dessa condenação por não ser levado, né, para julgamento, quando se deve uma quantidade de dinheiro, lá naquela época. Mas aqui a Bíblia diz assim, ó, versículo 25. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele. Então aqui já não está falando mais do irmão, está falando de quem? Do adversário. Para que o adversário não entregue você ao juiz. Olha só a parábola que Jesus instala aqui. Olha só a aplicação que Jesus está fazendo. O juiz entregue você ao oficial de justiça. Não quer dizer o quê? O soldado, né? E você seja jogado na prisão. Então você imagina que o adversário falou, ó, aquele cara lá está me devendo, aquele cara lá está com um dinheiro muito alto e ele precisa me pagar. Então o que acontece? O juiz vai lá e fala, não, é verdade, está devendo, precisa pagar. Não tem como, não tem essa conversa. Manda lá o policial, lá o soldado romano, e pega o cara e coloca na prisão, até ele se virar dentro da cadeia e pagar tintim por tintim, né? Como dizia os antigos. Aí o versículo 26 fala assim, em verdade lhes digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Então quer dizer o quê? A menor moeda, o menor valor
lá da Idade Romana, enquanto não pagasse esse menor valor, e outra tradução está dizendo assim, ceitil, né? Que era outra tradução aqui para essa moeda daquela época. Então, para nós é o quê? Centavos. Até o último centavo, se você não pagar, você vai ser, ali está preso. Olha só que situação. Porque a pessoa está ali do lado, o adversário, mas ali está do lado. Então é muito forte isso aqui. Cristo usa essa parábola para trazer a importância aos seus ouvintes. Mais uma vez, né? Ser levado pelo seu adversário até o juiz era um costume não judaico. Não era um costume judeu, que a Bíblia não fala nem para ficar emprestando, né, dinheiro. E sim gentil, então era uma cultura romana naquela época, dos gregos, né, e assim por diante. No entanto, o costume conhecido por todos que o admiravam e ouviam. Então era algo assim que eles estavam acostumados em ouvir. Era algo que eles estavam ali sempre atentos e assistindo. Então Jesus pega esse exemplo público, muito conhecido, muito corriqueiro naquela época, e aplica aqui na palavra de Deus, né? Faz essa exposição do Antigo Testamento, não matarás. E ele só está explicando não matarás, hein, queridos? Está usando aqui mais 5 versículos, né? 25, 26, 27, não, 23, né? Perdão, eu vi aqui errado. 23, 24, 22, 23, 24, 25 e 26 a respeito disso. E o último centavo quer dizer isso. Então Jesus ilustra com muita clareza no decorrer desse parágrafo a unidade, né, a verdade para os nossos dias. Pagar as dívidas dos cobradores. Esse é o ponto. Se você é uma pessoa conhecida, se às vezes a pessoa pega um dinheiro emprestado e ela é conhecido e o camarada acaba perdoando, amém, glória a Deus. E quando é o adversário não vai perdoar. Você precisa pagar. Até aquele que é seu amigo, você precisa pagar. Né? Então, pagar as dívidas dos cobradores. Esse é o que Jesus está ensinando aqui. Então, existem pessoas que creem que quanto mais fiéis elas sejam com a oferta de adoração, os dízimos, as suas dívidas vão diminuir. Na verdade, não. Na verdade, Jesus está falando o quê? Não, vai lá e paga o que você deve. É isso que ele está falando. Paga o que você deve. Porque às vezes a ira envolve muito essa questão. O comércio dentro da igreja, por exemplo. O irmão lá com boa intenção vai lá e empresta um carro, empresta um dinheiro, vende uma roupa, vende isso, vende aquilo. E o outro não paga e o que acontece? Não vai mais na igreja. Então é falta de bom caráter, né? Não é verdade? Porque independente se o cara é da igreja, se o cara é lá fora, é de outro estado, o importante é pagar as dívidas. Não deixar pendência, não deixar argumento para que o inimigo venha e queira trazer prejuízo para a nossa vida. Então a verdade é, dívida diminuída é dívida paga. Não tem como. E, portanto, a honestidade do cristão, o bom testemunho do cristão precisa estar condicionado a isso. O cristão é viver em paz com todos e pagando as suas dívidas, né? Um homem, queridos, um chefe de família, ele é honesto, né? Ele vai estar sempre preocupado com isso, de deixar tudo ok, tudo formalizadinho, tudo pago com antecedência, um dia antes, né, do vencimento você vai lá e paga e fica livre daquela dívida. Se você puder guardar o dinheiro e pagar a compra, né, aquilo que você está almejando, isso seria mais importante. Mas às vezes coisas de valores muito altos, então você precisa parcelar. Mas pague com honestidade, pague antes. Um dia antes, faça esse compromisso. Um dia antes você vai lá e pague lá a sua dívida. Porque isso traz alívio, isso não deixa essas prisões. Imagina você, a pessoa, né? Você deve também ter ou tido essa experiência ou ouviu falar de alguém que teve essa experiência, que pegou um dinheiro emprestado de um conhecido e ficou meses sem conseguir pagar.
Isso é uma perturbação. A pessoa sai de manhã, vai trabalhar. O honesto, tá ok? Só lembrando do honesto, porque tem o desonesto que não tá nem aí. Mas o honesto e cristão, ele precisa estar sempre olhando para isso. E aí, quando ele está com essa dificuldade de pagamento, vai prolongando, né, essa dívida, e a cabeça do cristão, da pessoa honesta, está ali uma cadeia. Porque ela está com aquela responsabilidade, ela não está conseguindo acertar aquilo. Então, você vê como que isso traz essa prisão também. Jesus está falando de uma parábola, mas na prática, para os nossos dias, não é diferente. Acontece isso também, com as pessoas honestas, né? Sempre lembrando. Então, não fique preso em palavras não cumpridas. A gente falou, então nós precisamos cumprir aquilo que nós prometemos, aquilo que nós nos comprometemos a fazer, né? E a comunhão com o próximo também, pegando dinheiro emprestado. Então, esse pegar dinheiro emprestado, às vezes acontece isso. Então, sempre é importante fazer o quê? Orar antes. Pega conselhos, antes de fazer uma dívida alta, principalmente, né? Então, você precisa ter essa responsabilidade, porque o dinheiro não é nosso, né? O dinheiro é de Deus. Deus que nos deu essa graça do trabalho, da saúde, do emprego. Então nós precisamos recorrer a Ele com esse coração humilde, com o coração pobre de espírito, dependente dEle, e falando, Senhor, o que eu faço nessa situação? Como eu consigo resolver isso? E perguntar para os mais velhos, né? Eu não tenho problema nenhum. Tem irmãos que são mais velhos e a gente faz o discipulado, falando sobre a Bíblia, conversando sobre a Bíblia, só que quem aprende sou eu. Né? Então, enquanto os irmãos lá mais velhos da célula estão sempre contribuindo para a minha vida também. Às vezes ele acha que vai aprender alguma coisa, com certeza aprende, né? Porque a gente está falando junto da palavra de Deus, então isso traz essa unidade. Mas a experiência de vida, cada um tem a sua. E você precisa perguntar, você precisa respeitar o princípio bíblico, aplicar, praticar o princípio bíblico, mas também não desfazer da experiência do seu irmão. Porque os cabelinhos brancos, né, é que fazem a diferença, ok? A gente sempre aprende, né? Sempre aprende. E tem muitos irmãos que têm o que eles falam tem muito peso, né? Tem muito peso e isso é gratificante você andar com uma pessoa assim. Então é claro que cada caso é um caso, né? Mas a gente precisa estar sempre relembrando disso daí. Mas aquilo que depender de você, não faça dívidas que você não consiga pagar, né? Se fizer, honre com a sua palavra de compromisso. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui falando do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 21 a 26, está dizendo essas verdades. Tremendo, né, queridos? Como é bom, como é gratificante estudar a palavra. Então, as dívidas trazem prisões na mente do homem honesto. A ira é comportamento mundano. Não é de crente, viu? Andar irado, iracundo, coração enfesado, todos esses maus hábitos aí, eles querem dizer o quê? Que a pessoa está sujeita lá às outras coisas, ao sistema do mundo, não à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando você obedece, consegue obedecer cada mandamento, você vai se tornar uma pessoa feliz. Não vai ser mais irado, não vai andar mais de cabisbaixo, triste, deprimido. Você vai olhar para a palavra de Deus e vai encontrar segurança, alívio, proteção. E porque a ira, né, como a gente está falando, é uma ação, né? A ira é um verbo. Então a ofensa demonstra um coração impuro. Quando a pessoa começa a ofender os outros, rotular e falar mal. É diferente assim quando você está compartilhando em certo sentido com a pessoa de confiança para que você possa orar. Mas, bem na verdade, muitas pessoas usam isso como uma desculpa, né? E acaba falando mal mesmo, e não só para um, mas para 2, 3, 4, 5 pessoas. E essa ofensa não é justificável.
Então, se você vê o seu irmão pecando, vá até ele e exorte a vida dele. Então, não é responsabilidade de outra pessoa, é responsabilidade daquele que está vendo. Então, não viva sobre essas opressões. A verdadeira adoração é visível de um coração limpo, que oferta com as suas dívidas pagas. Não é? Você ofertar livremente na casa do Senhor, entregar o seu dízimo e não ter as suas dívidas, mas elas estarem pagas. E estar reconciliado com seu irmão. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus, essa adoração que nós podemos entregar ao Senhor através das nossas ofertas. Então, a adoração da obediência dos princípios bíblicos, dos mandamentos que o Senhor estabeleceu na sua palavra. E a adoração também na reconciliação com o nosso irmão. Então, Deus não nos chamou para viver em prisões, em julgos, em situações muito complicadas assim, que tiram o nosso sono, mas para viver de uma forma livre, que se reconcilia facilmente e tem um coração e mente honesto. Amém? Então esse é o estudo dessa noite. É muito edificante, é muito assim que a gente possa refletir de verdade nessa palavra, né? Como nós refletimos sobre as bem-aventuranças, como nós refletimos sobre o sal da terra, a luz do mundo, o cumprimento da lei e agora o não matarás, né? Não está odiando. Então esse aperfeiçoamento que Jesus começou uma nova sessão agora falando a respeito disso, né? Dessa exposição de cada versículo. Amém, querido? Se você tem um pedido de oração, coloque aí que nós vamos orar em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, e que o Senhor nos ajude, Pai. O Senhor nos ajude a estar cada vez mais perto do Senhor, praticando, obedecendo a tua palavra, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Que a tua graça esteja sobre nós e nos ajude, através do poder do teu Espírito Santo, estar com essa comunhão saudável com o Senhor e também com o nosso irmão, Pai. Em nome de Jesus, nos fortalece, nos dê a tua graça para que a gente consiga estar mais perto de ti, em nome de Cristo Jesus. Abençoe cada pessoa, Deus, os seus afazeres, as suas famílias. Declaramos saúde, Senhor, física, o milagre do Senhor, a tranquilidade. Que, ó Deus amado, aquele que está no leito, Senhor Deus, seja tocado pelo Senhor. E o Senhor traga saúde, Pai. O Senhor traga alívio e remova, Senhor Deus, todo o cativeiro da enfermidade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos orar também pela vida do Antônio e da Leonice, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela vida do Antônio nessa situação, a sua esposa, a Leonice também, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, que ela tenha paz, Senhor Deus, no seu coração, que, ó Deus, ela confie no Senhor nessa situação, Pai, e que, ó Deus amado, o Senhor entre com a tua providência, aquilo que ela está precisando neste momento, Deus, aquilo que o Antônio está precisando neste momento, que o Senhor coloque a tua mão de poder, ó meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, que a tua graça esteja agindo de uma forma especial sobre esta família, sobre os seus filhos, ó Pai, sobre todas as pessoas que estão envolvidas, Senhor Deus, nessa situação. Que o Senhor coloque a tua paz no coração deles, na autoridade do nome de Jesus. Que a tua vontade prevaleça, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. É um privilégio estar aqui com vocês. E assim, Deus permitindo, estaremos aqui mais uma vez na próxima semana. Amém? Deus abençoe. Um grande e forte abraço. Graça e paz.